Arquivos da ditadura militar se entregam à Comissão da Verdade. Arquivo morto é encontrado furando fila do restaurante universitário. Estudantes de arquivologia e biblioteconomia entram em rixa na universidade e confusão vai parar na justiça. As notícias do mundo arquivístico você encontra aqui. Está no ar o Plantão Arquivístico. Boa noite. Boa noite. Gustavo, você já pode nos perguntar o que é arquivologia? O quê? Arquivologia. Eu acho que já ouvi falar sobre isso. É alguma coisa relacionada a arquivo? Também não sei. E você, sabe o que é arquivologia? Você sabe qual é a importância de um arquivista em uma organização? Acho que não, hein? Então, dedicado a você, a repórter Carol Castelo irá esclarecer suas dúvidas. Confira. Hoje, o Plantão Arquivístico entrevistou a arquivista Cássia Gisele, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela nos esclareceu umas dúvidas sobre gestão organizacional com relação à arquivologia. Só que antes, vamos entrevistar alguns estudantes de arquivologia para saber a opinião deles a respeito desse assunto. Para você, qual a importância do arquivista dentro da organização? Olha, eu acho que é de suma importância, uma vez que é ele que cuida do centro da instituição, porque tudo se remete ao arquivo. Então, o que acontece? Toda a história da instituição, a sua missão, o que ela quer, né? Porque você tem que se basear, porque assim, para você saber o futuro de uma pessoa, de uma empresa, você primeiro tem que saber o passado dela. Então, tudo a ver o arquivo, que é a guarda, a memória e a história. Qual a importância da organização da informação na empresa? É muito importante a informação ser preservada para que dê continuidade ao processo no qual a empresa tem um objetivo. Então, é necessário que essa informação esteja visível, acessível, para que todos possam estar trabalhando melhor cada vez mais. E aí a empresa tem um elevado aí, um lucro, dependendo se for uma empresa privada, se for uma organização, um órgão governamental, acaba tendo benefícios aí por um bom tempo. Agora, vamos mostrar a entrevista da arquivista Cássia Gisele com a nossa apresentadora Mariana Fonseca. Então, estamos aqui hoje com a arquivista Cássia Gisele, ela que integra o grupo de arquivistas do Serviço de Protocolo Geral da Universidade Federal do Espírito Santo. Vai esclarecer um pouco pra gente a relação da gestão organizacional com a arquivologia. Então, Cássia, qual o papel da arquivologia para a organização que você trabalha? Então, na minha opinião, é um papel muito importante. Por quê? O administrador, ele depende de ter um acesso facilitado à informação, principalmente para o tomada de decisão. Então, esse suporte que o arquivista dá, ele é muito importante para todos os setores. Por exemplo, no setor de recursos humanos, ele depende que o arquivo responda rápido a uma demanda de desarquivamento, a uma demanda de arquivamento, de solicitação de informação. Então, geralmente, por exemplo, aqui na universidade, quando é feito um pedido do setor de recursos humanos, é um pedido para responder ao próprio governo federal. Então, é um papel crucial. Imagine se não tivesse ninguém com capacidade para gerir essa informação ou facilitar esse acesso. E a importância da informação aqui dentro, como que você enxerga? A informação é importante em qualquer lugar. Qualquer momento, qualquer E o mais difícil da informação, principalmente de avaliar a informação, é que você não tem como dizer o que vai ter peso com o tempo. Por exemplo, hoje, uma informação pode parecer sem importância. Amanhã vem um cliente, né, um interessado e solicita essa informação. Então, se você pensar que nada é importante, você pode deixar escapar uma informação. Deixar de preservar, de guardar corretamente, de deixar organizado uma informação. Agora, se você pensar que tudo é importante, você também corre o risco de guardar um monte de coisa que ninguém nunca vai pedir. Então, para isso tem que ser feito uma
crítico, um estudo realmente, que é um dos papéis principais do arquivista, que é a pesquisa, o conhecimento da instituição. O que é essa instituição? O que ela pensa? O que é uma informação importante, relevante para a história, para a memória dessa instituição? E pensar que a informação deve ser gerida com base nisso. Por exemplo, aqui na universidade a gente tem um plano de desenvolvimento institucional. É um documento que diz para os próximos 5 anos em que a universidade vai investir, o que é importante para a universidade. Logo, todas as informações relacionadas diretamente com esse plano de desenvolvimento em todas as áreas são informações relevantes. São informações que você deve gerir, né, corretamente e facilitar o acesso e pensar que ele tem que ser produzido e guardado num suporte melhor, seja eletrônico, seja um suporte físico, um papel. Ele tem que estar acessível, tem que estar no banco de dados, tem que ser possível administrar essa informação para tomar de decisão. Então, o gestor ele pode, por exemplo, querer ver o resultado do PDI no geral. Então, você tem que ter condições de gerar indicadores. E gerar indicadores, para gerar indicadores, você precisa ter uma informação organizada. Você precisa ter o produto do registro dessa informação organizada. Então, e as pessoas têm que ter conhecimento. Essa informação ela precisa ser disseminada para as pessoas também. Isso é uma informação sigilosa para aquelas que detêm o poder de ter acesso a essa informação. Se é uma informação que deve ser de conhecimento geral, tem que ter disseminada a nível geral. Porque senão as pessoas não vão colaborar com o gestor no sentido da decisão, de facilitar o processo de gestão. Então, também é nosso papel colaborar na disseminação dessa informação, informar as pessoas. E o arquivo, qual a importância que você acha que tem para a universidade? O arquivo físico, o arquivo setor. O arquivo setor. O arquivo setor, aqui na universidade ele é negligenciado. Estamos hoje como um serviço de protocolo geral, nem é unidade de arquivo. Né? A gente sabe que a atividade de arquivo geral é feita pelo setor, porém o setor não tem características de um setor de arquivo, né? Mesmo de um centro de documentação. Na hierarquia nós estamos lá embaixo, né? Lá no finalzinho da cadeia. Então, isso é um problema, porque a informação ela serve a toda a instituição. Então, logo, a gente teria que ter acesso, né, facilitado, tanto aos níveis superiores, hierarquicamente, quanto aos níveis inferiores, as pessoas que estão produzindo, né, os setores e as pessoas. Então, a gente deveria estar na instituição num patamar estratégico, assim como os setores que prestam serviço para toda a universidade, e de ter autonomia, certa autonomia administrativa, no sentido que, um exemplo, uma biblioteca. Uma biblioteca, ela tem que ter uma autonomia. Ela é um sistema de bibliotecas. Então, ele gera um sistema responsável por dar acesso à informação e disseminar a informação registrada, né, formatada. O arquivo tem um papel semelhante, porém, as informações que a gente está gerindo são informações abertas, que estão sendo produzidas a cada dia. Também para aprender a pensar. Ter novas ideias também. Ter novas ideias, entrar em contato com novas tecnologias, entender esse processo. A gente não entende esse processo. Familiarizar também. Se familiarizar. Quando eu estava fazendo estágio, eu só estagiei em locais públicos. Foi minha sorte ter passado no serviço público. Porque eu já pensava que eu ia ter que viver de serviço privado, eu já pensava, vou ter que abrir uma empresa, vou ter que vender. Já corri para fazer curso de projetos, para me especializar em venda de produto, em fazer, né, gráficos e mostrar o que é que vai mudar e fazer diagnóstico. Por quê? Porque eu pensava que eu tenho que viver disso. Mas também porque eu sentia falta disso, de dominar isso. Entende? Então, quando eu vejo essa realidade da gestão aqui, eu vejo que a gestão de documentos ela é reconhecida, ela é necessária e as empresas do Estado ele reconhece. Mas muitas vezes o arquivista não sabe dar a resposta, porque ele ainda fica tímido, ele tem medo de ousar, medo de apresentar uma coisa que
pode nunca ser realizada. Então, isso depende muito também de conhecer a instituição onde você está, a organização onde você está. Você vai prestar uma consultoria, você vai, em curto prazo de tempo, você vai ter que conhecer aquela instituição, conhecer aquele produtor. Só olhando o arquivo, você não vai conseguir fazer isso. Você, além de necessitar de muita experiência para fazer curso parte de tempo. Mas você precisa ir tentando fazer isso. Eu vejo que o curso melhorou muito, porque na minha época a gente não tinha tanta visita técnica. Hoje vocês têm visitas aos arquivos. Isso é importante. Hoje a rotatividade de estágio é maior. Você estagia numa empresa pública, você estagia numa empresa privada, então está se abrindo o mercado para o estagiário. Eu sei que muita gente vai me condenar, porque há empresas que contratam estagiário ou contratam arquivista. Mas aquela empresa, dependendo do bom serviço do estagiário, ela pode contratar aquele estagiário quando ele concluir. Então, a possibilidade é grande, vai depender de como você vende seu peixe. E aí, gostaram? Não percam a nossa apresentação ao vivo na aula da Letícia Fontinel, do 2º período de Arquivologia. É com você, Letícia!